e eu só faço isso quando realmente entendo que a pessoa o merece. Nós temos agora a segunda parte com referência à presença de Raul Jungmann, que é as perguntas. Nós deixamos aqui a possibilidade de duas perguntas para a mesa e deixamos a possibilidade de 2 ou 3 perguntas também para a plateia. De forma que é preciso estabelecer a regra do jogo. Eu gosto sempre de deixar isso acordado, combinado, para a gente não ser mais ditador do que já parece, né, por ser militar, simplesmente já fica aquela ideia de somos ditadores. Na verdade, nós temos que agir com consenso sempre em tudo. E aqui fica a proposta de 1 minuto para cada pergunta, tá? E 3 minutos para a resposta, limitando a 2 perguntas para a mesa e o máximo de quantas para a plateia? 1, 3 perguntas, ok? Vamos fechar assim? Fechado. Então, temos inscritos ali o nome do senhor? Não entendi? Josemar, amigo Josemar. J. Carlos, mais alguém gostaria de perguntar? E? Murilo. Então, pela ordem, Josemar, depois J. Carlos, depois Murilo. Eu passarei primeiro as perguntas da mesa. Alguém da mesa tem alguma pergunta para o deputado? Se ninguém tiver, eu vou aproveitar aqui o deputado. Eu gostaria que o deputado, se puder, esclareça para a plateia, já que vivenciou essa coisa de perto, junto, como é que o deputado vê a PEC 300, o que é que foi feito por ela e que possibilidade ela tem de ainda prosperar no país? Por favor, então, qual seria... Então, registre, por favor, a outra pergunta da mesa. De certa forma, o deputado já adiantou alguma coisa sobre essa pergunta, mas eu gostaria de ser um pouco mais específico. Que compromissos, efetivamente, o senhor estaria disposto a selar com a Polícia Militar? Compromissos de trabalho, compromissos políticos, que compromissos poderíamos selar, ou se não estiver ainda definidos, estaria aberto realmente a construir conosco? Josemar. A pergunta é simples. O senhor, primeiro, eu queria agradecer ao senhor a aula que o senhor deu aqui sobre a Polícia Militar. E segundo, como o senhor perguntou aí, o que nós poderíamos fazer em relação ao senhor, que o senhor fosse eleito. Eu quero simplesmente fazer somente uma pergunta. O que o senhor faria hoje na educação do município? Que hoje a educação é um absurdo. Eu conheço pessoas que têm a 5ª série e nem lê sabe. Para melhor, não sabe nem o alfabeto. Se o senhor quer fazer alguma coisa pela PN, vai começar primeiro pela educação. Primeiro, eu acho o seguinte: primeiro, educação, saúde e segurança. Sem isso, o nosso país está na cabeça da barra. Então, eu pergunto ao senhor o que o senhor faria em relação a isso. Antes de passar a segunda pergunta, já que dentro dessa sua pergunta, permita-me uma coisa que eu queria falar antes e passou batido. Nós somos mais de 30 mil policiais, militares, ativos e inativos, bombeiros, e os senhores que continuam conosco, sabemos, muitos estão aqui nessa causa que o doutor Bartolomeu falará já, continuam para todos nós perante a nação como militares. Nós somos mais de 30 mil aí, nós somos motoristas, pedreiros, encanadores, arquitetos, engenheiros, professores, gente com mestrado, doutorado, em todas as áreas que se imaginar. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são, na nossa visão, subutilizados. A verdade é esta, por falta de criatividade, por barreiras às vezes impostas pela hierarquia e barreiras antidemocráticas. Trabalhei no Colégio da Polícia Militar e um soldado não formado em letras não podia sequer ser monitor. Lutamos, tentamos, abrimos caminho, hoje o soldado ensina no Colégio da Polícia Militar.
Então são coisas desse tipo. Está lá a comunidade, o cara é preparado, mora ali, reside, quer ajudar muitas vezes essa massa imensa, essa gama, essa mão de obra extraordinária sem poder ajudar. J. Carlos. Primeiro, parabenizado, porque as palavras sobre isso aqui foi assim, eu estudei para ver, né, e realmente dei uma aula. Coisa, o que eu estou querendo, eu vou dar uma alfinetada, não posso ver, mas é o seguinte, o senhor Davi para um fórum se preocupou em estudar. Tem pessoas, por respeito a que estão aqui, tem pessoas que são presidente de comissão, não teve respeito com mais de 30 mil servidores, quando deixou passar um projeto que prejudicou uma gama de nativos, e quando foi questionado, ele simplesmente respondeu o seguinte: passou, mas porque não deu tempo de ver. Não deu tempo de ver. Isso aí é inadmissível. A pergunta para o senhor é o seguinte: o governo, não vou citar, mas o governo que promove ou atrela valores, salários por produtividade em relação à polícia militar, ele não foge do princípio constitucional, no que refere-se o seguinte: a polícia é para prevenir. Então, quando atrela o salário, a produção, ele não está fugindo do direito, do princípio da Constituição, que é, de certa maneira, ele está promovendo a pessoa que trabalha mais, mas em compensação. O serviço nosso, que é de prevenir, quando você não atua, significa que o teu serviço está excelente. Gostaria que o senhor se posicionasse com relação a isso. Finalmente, a pergunta do companheiro do Corpo de Bombeiros, não é isso? Oi. Eu fui contemplado com a sua falação, porque ele falou sobre a questão da PEC 300, né? O deputado, inclusive a gente se encontrou no Salão B, lá em Brasília, a gente não compreende essa questão. E aí eu fui contemplado, queria ser que essa falação, essa pergunta passar para outra pessoa aí, mas não pudesse colocar, a questão da PEC 300. Temos mais uma pessoa no fundo do auditório que queria perguntar. Foi? Vai fazer a pergunta? É o seguinte, em 94 abriu um concurso para sargento músico, interno e externo. Eu fiz para externo, caso civil, e fiquei suplente. Perguntei ao capitão qual foi a minha classificação, ele me deu um grito. Certo? E 2 anos depois do prazo da lei antiga, né? 2 anos, prorrogável por mais 2, e tem a lei federal de 5 anos. 2 anos depois, em 96, o comandante-geral da Polícia Militar, com o seu nome hoje, mas não lembro, ele convocou 50 músicos da corporação, alegando que não havia mais externo, e sim interno. Colocou para tocar qualquer instrumento lá, botou 3 divisas e acabou-se. E eu suplente, esperando o chamado, e até agora nada. O capitão disse que se morresse gente eu ia ser chamado, se aposentasse eu ia ser chamado, e até agora nada. O capitão deu uma resposta para mim que eu ficasse em casa no sofá, sentado, porque em pé cansa. Aproveitar para pedir ao deputado que, se eleito for prefeito do Recife, ele ajude essa bandeira. Polícia Militar é precursora do freio fogo. E aí traga uma pesquisa também para gente sobre isso, porque ele com certeza vai encontrar bastante. Senhor, coronel, a banda de música Capitão Zuzinho, que é no shopping, disseram a mim que está um caos. Eu sou mobilizado e ninguém chama. Vamos passar então a palavra ao nosso organo. Muito obrigado. Só pegar, iniciando com as questões colocadas pelo coronel. PEC 300, lutei muito por isso. E se alguém tiver dúvida, tem as falas, tem os discursos, tem a tribuna, tem os movimentos, enfim. Está lá um vasto material para quem quiser conhecer ou saber o nosso posicionamento favorável à PEC 300. Né? Não só nós, como o partido e tal. E pergunta o coronel Moura: bom, quais são as chances? Já foram milhões. Desculpa, o político tem um péssimo costume de não dizer não ou só falar o que as pessoas querem ouvir. Eu acho que quando você só fala o que o outro quer ouvir, é um desrespeito ao outro. É um desrespeito ao outro. Então, é evidente que eu gostaria de dizer a vocês: olha, está tudo muito mais fácil, tal, etc, etc. Então, por favor, entendam a minha maneira. É a maneira que eu acho que você tem de resgatar e reconciliar, né? A política com a cidadania, é você falar a verdade. Então, por quê? Porque nós chegamos no fim do ano passado
praticamente há um acordo que não era excepcional, que era a criação de um fundo. Não sei se estão lembrados, que o Vacareza chegou inclusive a trabalhar com relação a isso. Quer dizer, você, em vez de fazer a equiparação pelo soldo ou pelos ganhos do Distrito Federal, você criaria um fundo e esse fundo redistribuiria e ele ia elevando ao longo do tempo. E o governo voltou atrás. Quer dizer, hoje não se fala mais desse fundo, hoje não se conversa mais a esse respeito. Como nós estamos vivendo um momento de recessão, ou seja, desculpe, corrigindo, como nós estamos vivendo um momento de redução, não é, do crescimento, e que isso impacta a finança pública, redistribuir num momento como esse é difícil. Não é? É difícil. Agora, nada impede que você negocie, que quando você tiver uma normalidade, porque eu sei que as pessoas estão no osso, mas dá para esperar um pouco mais desde que você tenha uma luz no túnel. Não é? Você pode trocar um benefício imediato por uma certeza mais na frente. Acho que todo mundo aceita isso. Mas no momento atual ele não é fácil. Agora vou também dizer uma coisa do mesmo jeito que falei a verdade que eu disse antes. A PEC 300 virá. Não me perguntem enquanto. Espero que todos nós estejamos vivos até lá. Mas a PEC virá. A PEC virá. Ela virá porque hoje a demanda social de uma melhor capacidade de trabalho e profissionalização da nossa segurança é algo indiscutível. Os jornais que eu estava compulsando eles, mostram que quando vocês forem aqui em março e abril, aliás, eu passei até aqui, vocês estavam reunidos, aqui na frente, e vocês foram ao centro da cidade, criando transtorno, porque, afinal, não tem passeada que não crie transtorno, vocês tiveram o apoio da população. Vocês tiveram o apoio da população. Então, eu sou daqueles que acham, para resumir, primeiro, o momento atual não é tão bom quanto foi no passado, tá certo? Isso significa que teríamos que ter a habilidade negocial, tá certo? De fazer uma troca, um trade-off, como se diz, entre uma certeza, mas uma certeza de fato. Uma certeza não é do filme de bode e tal, uma certeza que você possa cobrar e, possivelmente, o resgate do mecanismo que me parecia interessante, tá certo? De um fundo que pudesse vir a resolver esse problema. Agora, a médio e longo prazo, sou extremamente otimista de que é inexorável, tá certo? De que você melhore as condições salariais dos nossos profissionais de segurança. Se não estou, de novo, dizendo aqui para agradar ninguém, tá certo? Para agradar ninguém, é porque isso se impõe como uma necessidade, tá certo? Uma necessidade. Quantas décadas nós passamos para derrotar a inflação? Meu filho hoje não sabe, vou falar para ele nem entende o que eu estou falando. Quem sabe que viveu, sabe o que foi que a gente levou. Como a gente lá atrás teve as dificuldades, mas nós vamos nesse rumo. E nós vamos efetivamente chegar lá. Queira Deus que isso seja o mais rápido possível. Compromisso da Prefeitura. Eu é que tenho que devolver isso para vocês. Né? Pode ser um programa habitacional junto com o Estado? Talvez. Pode ser encontrar maneiras adicionais em que, por exemplo, a força daqui do Recife, ela possa, enfim, ter objetivos que sejam definidos em conjunto com a Prefeitura e que, em relação a isso, se possa encontrar alguma maneira de se dar um plus, ou etc., ou formação, ou seja, aliás, nós não tocamos aqui na questão da formação. Nós vivemos uma sociedade do conhecimento. Hoje, qualquer profissional que abrir mão e achar que está formado ou pronto, por favor, desculpe no popular, tire o cavalo da chuva. O governo Bill Clinton criou 22 milhões de empregos e destruiu 21 milhões de empregos. O sentido de carreira, como nós tínhamos no passado, eu sou engenheiro, eu sou isso, sou aquilo, esqueça. O cara começa como A e termina como Z. Hoje não existe mais essa possibilidade de alguém chegar e dizer: eu estou pronto, estou formado e acabou-se. É bom estar pronto e formado, mas você vai ter que se atualizar sempre. Nós vivemos na era da educação permanente. E isso para os nossos filhos, então, não vai ser brinquedo. Então, a formação é uma coisa que, de fato, nós temos que reivindicar para agora. Isso articulado com um plano de cargo, carreira e salário. Não é uma coisa de graça. O Josemar coloca a questão da educação. Olha,
Josemar, isso me faz mal. Me faz mal. Falar sobre essas... Tem umas coisas que faz mal, esse faz mal. Nós temos